Dor na panturrilha, será que pode ser trombose? Nesse vídeo aqui eu contarei o caso de 3 pacientes reais que apareceram no meu consultório com esses e outros sintomas. E aí você vai entender, será que pode realmente a dor na panturrilha ser uma trombose? Será que pode ser uma tromboflebite? Qual a diferença entre trombose e tromboflebite? Tudo isso eu vou explicar aqui nesse vídeo, além de, no final do vídeo, eu dar informações, dicas importantes para você cuidar mais da sua saúde vascular, ok? Então assiste o vídeo até o final e não perca nenhum detalhe. Olá, eu sou Alex Ornelas, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. E através desse canal aqui, muitas pessoas, milhares de pessoas já foram ajudadas com informações importantes para aliviar as suas dores e evitar problemas de má circulação. E se a sua saúde, se a saúde da sua família, elas realmente são importantes para você, não deixa de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho da notificação, que toda vez que tem conteúdo novo você é notificado, ok? Então olha só, 3 pacientes que vieram no consultório com queixas semelhantes. A primeira paciente, uma paciente jovem, em torno dos seus 30 anos, que começou do nada com uma dor na panturrilha. Ela faz uso de anticoncepcional já há um longo tempo e referiu que de cerca de 5 dias atrás começou com uma dor pontual ali atrás da panturrilha, de uma única panturrilha, da panturrilha direita. E aí ela estava muito preocupada para saber, doutor, será que isso não é uma trombose? E eu já vou contar o caso dela. Um segundo caso, um senhor por volta dos seus 60 anos, que de uma hora para outra começou a inchar uma perna inteira. Na verdade, o membro inferior esquerdo inteiro inchou, desde o pé, desde o tornozelo até a raiz da coxa, todo esse membro ficou inchado de uma hora para outra. E ele me contou, doutor, do nada eu acordei com a perna desse tamanho e veio até o meu consultório também para tratar. Um detalhe desse paciente de 60 anos que, acompanhado a isso, ele também tinha falta de ar e já fazia alguns dias que ele vinha com essa falta de ar e não sabia de onde que isso poderia estar vindo. Inclusive tinha já até consultado com outro médico, um clínico geral, e estava em investigação dessa falta de ar. E um terceiro paciente, uma mulher também jovem, por volta dos seus 40 anos, que foi submetida a uma cirurgia para prótese mamária e após alguns dias começou com muita dor na panturrilha associado a inchaço do seu tornozelo. E esses 3 casos apareceram essa semana passada e por isso eu trouxe esse conteúdo aqui para você, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma trombose? Trombose é um entupimento de um vaso sanguíneo. Pode ser um entupimento de uma artéria, que são os vasos aqueles que levam o sangue até as extremidades, e pode ser um entupimento de uma veia, que são outros vasos que trazem o sangue de volta ao coração. Você que já me acompanha aqui, você sabe. Artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue, veias são os outros vasos sanguíneos que trazem o sangue de volta ao coração. No caso dessas 3 pacientes, elas tinham, algumas delas, nem todas, tinham um entupimento de veias, que são aqueles vasos que trazem o sangue de volta ao coração. Quando você tem um entupimento de uma veia, você tem uma trombose. Se essa veia ela for do sistema venoso superficial, a gente fala numa trombose venosa superficial, que tem um nome que se chama tromboflebite, que é um trombo e uma veia superficial do corpo. Quando a gente fala em trombose venosa profunda, é porque tem um trombo dentro de uma veia mais profunda. Como as veias mais profundas elas são mais calibrosas, esse trombo tende a ser mais perigoso. Tende a ser mais perigoso por quê? Porque um trombo e uma veia superficial pode também ser perigoso. Mas como assim, Alex? Qual o perigo de um trombo em uma veia? Primeiro, esse trombo, se ele for formado no sistema venoso superficial, ele tem risco também de se soltar para o pulmão, porém é um trombo menor, porque as veias são menores. Agora, o grande risco de quem tem uma trombose venosa superficial é essa trombose venosa superficial se transformar em uma trombose venosa profunda. E uma trombose venosa profunda ela é muito perigosa, porque pode largar um trombo maior, esse trombo, esse coágulo de sangue, ir pela circulação até o coração, do coração ir até o pulmão, trancar, entupir artérias importantes que levam o sangue para o coração, você ter um infarto pulmonar, que
seria a morte do tecido pulmonar por entupimento, e, através disso, ter um colapso cardíaco, você pode ter uma parada cardíaca e ir a óbito devido a um tromboembolismo pulmonar. Por isso, a gente dá tanta atenção à trombose venosa pelo seu risco potencial de causar danos graves e muitas vezes irreversíveis, tá bom? Mas voltando ao caso inicial, a paciente com dor na panturrilha. O que tem que ter de alerta? Por exemplo, a primeira paciente que teve do nada uma dor na panturrilha, essa dor que ela teve era bem localizada, do nada, de uma hora para outra ela começou com aquela dorzinha localizada, não teve um inchaço maior, só um endurecimento local, e nessa avaliação eu vi que realmente ela estava fazendo uma tromboflebite, que era uma trombose venosa superficial. Estava até um pouco vermelhinho na região, estava quente, como se tivesse um cordãozinho fibroso atrás da panturrilha. E ela tinha realmente uma tromboflebite de uma veia chamada veia safena parva, que é uma veia do sistema superficial. E aí a gente fez o tratamento adequado para ela, a gente suspendeu, no caso dela, disse, olha, você vai ter que parar de tomar o anticoncepcional, porque no caso dela, provavelmente o anticoncepcional foi um dos fatores de risco para ela ter aquela trombose. Então a gente fez o tratamento clínico, orientou que no futuro ela deve parar o anticoncepcional para que ela evite novos eventos. Mas ela teve uma trombose venosa superficial, foi um alerta para que ela não tenha uma trombose venosa no futuro. Então a gente conseguiu tratar ela. O segundo paciente, que era o paciente mais idoso, e a gente sabe que todos os pacientes idosos, eles têm um risco maior de formar trombos, de formar coágulos de sangue no seu corpo. No caso desse paciente que teve um edema, um inchaço de uma perna apenas, um inchaço assimétrico, que a gente diz, um edema assimétrico, quer dizer, uma perna de uma hora para outra ficou toda gordinha, ela inteira. Isso, num idoso, é um sinal muito importante, que tem que prestar atenção, que pode sim ser uma trombose. Esse paciente estava já até mesmo com falta de ar, quer dizer, já estava soltando trombos lá da perna e indo para o pulmão. A sorte desse paciente é que esses trombos eram pequenos. E aí a gente conseguiu iniciar um medicamento, na hora já que ele chegou no consultório, a gente já iniciou o medicamento para prevenir complicações maiores, que é soltar trombos maiores até o pulmão, e ele ficou tratado e resolvido. E a terceira paciente é a paciente jovem que foi se submeter a um procedimento que não tinha nada a ver com as pernas, porém, no pós-operatório, ela ficou muito em repouso, ela não caminhou, ela ficou bastante em repouso, tinha outros fatores de risco associados e acabou tendo uma trombose lá na perna, porque a perna começou a inchar, começou a edemaciar. A gente passou o ecodoppler, que é o ultrassom que vê as veias, assim como nos outros pacientes eu também passei o ultrassom, o ecodoppler, e aí a gente viu, conseguiu enxergar que também tinha trombos naquela paciente. E imediatamente a gente já iniciou o tratamento medicamentoso, porque nos casos de trombose venosa, que é o entupimento das veias, dificilmente a gente vai indicar um procedimento cirúrgico imediato. A gente vai fazer o tratamento clínico em um primeiro momento, porque na grande maioria das vezes o tratamento com remédio resolve o caso. E aí a gente vai manter o acompanhamento desse paciente, entendendo quanto tempo vai precisar ficar com anticoagulação, que é o medicamento que é para o tratamento dessas tromboses. O que eu quero deixar de mensagem aqui para você? Que se você tiver dor na perna de uma hora para outra, em apenas um membro, do nada começou a dor na perna, principalmente se tiver associado a inchaço ou endurecimento no local, ou inchaço, o edema de toda a perna, isso é sim um sinal de alerta. E você precisa procurar ajuda médica imediatamente. Você pode ir no médico do seu posto de saúde, você pode ir no seu clínico generalista, você pode ir até mesmo no seu ginecologista, se você for mulher, obviamente, você pode ir na ginecologista. Agora, se você tiver dor associado a inchaço, principalmente ainda se associado à falta de ar, você não pode perder tempo, você tem que procurar ajuda. A gente sabe que a dor na panturrilha não é somente a trombose que causa dor na panturrilha, porém, dor na panturrilha de forma isolada tem que ligar um alerta e precisa procurar ajuda médica. Sempre lembrando, quando você faz uma viagem longa, quando você faz um procedimento cirúrgico, que você fica mais parado, tudo isso é fator de risco para trombose. Então, se você for numa viagem longa, se você fizer um tratamento cirúrgico de qualquer natureza, lembre-se, você precisa mexer, movimentar os membros inferiores. Se você vai fazer uma viagem longa,
caminhar um pouquinho no corredor do avião a cada 2, 3 horas, se for o voo. Se for pelo ônibus, você pode mexer o pé para cima e para baixo, esticar as pernas, movimentar o pé para cima e para baixo, parar em alguns locais quando esse ônibus para, levantar, caminhar um pouquinho, mesmo se for de carro. Se for de carro também, você pode parar a cada 3 horas num posto de gasolina, caminhar, esticar as pernas um pouco, porque isso é importante, colocar o corpo em movimento, isso é fato, você está prevenindo uma trombose venosa profunda. Assim como quando você faz um procedimento de qualquer natureza, você precisa mobilizar os membros inferiores, fazer esse movimento do pé para cima e para baixo para que você ative o seu segundo coração, que é o coração da panturrilha. E dessa forma você vai fazer circular melhor o teu sangue, tá bom? Dessa forma, você vai estar cuidando mais da sua saúde, sempre lembrando, tem que tomar, ingerir bastante líquidos, deixar o teu sangue mais fluido. Isso também vai prevenir tromboses no seu corpo, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.